aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos dessa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é resolver situações problema utilizando o princípio fundamental da contagem. Estudante, pense. Você sabia que em alguns jogos utilizamos o princípio fundamental da contagem? E quanto mais possibilidade de resultados, mais divertido é o jogo? Vamos ver o que acontece. Você já jogou esse jogo? Esse jogo aqui consiste do seguinte, né? Você tem aqui esse tabuleiro colorido, certo? Você tem que escolher qual é a parte do corpo que você vai colocar num desses espaços coloridos, né? Se vai ser a mão direita, a mão esquerda, o pé direito ou o pé esquerdo, e a cor correspondente. Então eu tenho que rodar as duas roletas e pode sair, por exemplo, mão esquerda no azul, mão direita no vermelho, e assim por diante, né? E a ideia é você permanecer no tabuleiro o máximo de tempo possível. É claro que, dependendo da posição, da forma como ficam as suas mãos e os seus pés, você não consegue ficar de pé, e se você cair, você perde o jogo, né? Então vamos ver qual que é a proposta. Como podemos calcular a quantidade de resultados possíveis de se obter nesse jogo? Então, quantas possibilidades eu tenho de resultado ao longo desse jogo? Vamos ver. Quantidade de membros do corpo humano que podem ser sorteados. 4. Então, eu tenho mão direita, mão esquerda, pé direito e pé esquerdo. Quantidade de resultados possíveis. 3. O vermelho, o verde e o azul. Quantidade de cores, né? Quantidade de cores que podem ser sorteadas. São 3. Quantidade de partes do corpo são 4. O que a gente faz? 4 vezes 3, que dá 12. Aqui, eu apliquei o princípio multiplicativo. Se você se lembra, ou se você não se lembra, vamos recordar rapidinho o que é princípio multiplicativo, certo? Quando você tem uma combinação de possibilidades, e essas possibilidades são independentes, como assim, professor? Possibilidades independentes? Vamos pensar no nosso jogo. A parte do corpo que vai ser sorteada independe da cor. São escolhas diferentes, são escolhas que não interferem uma na outra. Se essas possibilidades elas são diferentes, elas são independentes, eu posso multiplicar a quantidade de possibilidades e eu vou ter o total de resultados das combinações, tá? Então, eu só quero combinar parte do corpo e cor, como são escolhas independentes, basta eu multiplicar a quantidade de possibilidades para a parte do corpo, a quantidade de possibilidades para a cor, e eu tenho o resultado, a quantidade de combinações possíveis, tá? Ao todo eu tenho, então, 12 combinações. Para representar esses resultados, podemos usar uma árvore de possibilidades. Então, veja, eu posso ter, vamos olhar aqui nessa primeira situação, mão esquerda, eu posso ter mão esquerda no azul, mão esquerda no verde, mão esquerda no vermelho. Para mão direita, eu posso ter mão direita no azul, mão direita no verde e mão direita no vermelho. Para o pé direito, eu posso ter vermelho no pé direito, verde e o pé direito, azul e o pé direito. E para o pé esquerdo a mesma coisa. Repare que para cada possibilidade de parte do corpo, eu tenho 3 opções de cor. Como são 4 partes de corpo, 4 partes do corpo e 3 opções para cada um, 4 vezes 3, 12. Agora, nós vamos fazer um exercício. Vamos ver o que pede nesse praticando, em que você vai ter que aplicar a ideia de princípio fundamental da contagem. Se liga. Em uma brincadeira com 2 dados honestos, são formados números a partir dos algarismos obtidos em cada dado. O algarismo obtido no dado com formato de tetraedro, que é esse dado diferente aqui, indica a dezena, e o obtido no dado com formato de cubo, a unidade do número a ser formado. Por exemplo, os dados a seguir indicam o número 45. Aliás, 46. Por quê? O 4 está na parte de cima aqui no tetraedro, e lá no cubo eu tenho o número 6. Então, formou o número 46. Tá? O que são dados honestos? Dados honestos são dados que não têm vício. Ou seja, quando eu quero viciar um dado, o que eu faço? Eu construo ele com o lado que me interessa mais pesado. Então, por exemplo, assim,
construir aquele dado ali, o azulzinho, com a face 6, mais pesada que as outras. Para quê? Para que sempre que eu for apostar com aquele dado, eu aposte no número 6. Quando o dado é honesto, um dado comum desses que você conhece, todas as faces têm a mesma possibilidade de cair, tá? Porque não tem nenhuma interferência na constituição dele que faça com que um lado fique mais pesado do que o outro, tá bom? Vamos ver então o que mais pede o exercício. Letra A. Quais dos números a seguir podem ser formados nessa brincadeira? Então, eu preciso verificar número por número e ver quais desses números podem ser formados jogando o tetraedro, que vai do 1 ao 4, e o dado, que é um cubo, que vai do 1 ao 6. Certo? Letra B. Quantos números diferentes podem ser formados nessa brincadeira? Quantas possibilidades eu tenho de números que podem sair nesse jogo? E letra C. Construa uma árvore de possibilidades para indicar todos os números que podem ser formados nessa brincadeira. Então você vai ter que mostrar, né, quais são todos os resultados que a gente consegue encontrar jogando esses dois dados a partir de um desenho, a partir de um esquema. Beleza? Então quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Então, como é que ficou a resposta do seu exercício? Vamos conferir? Então, eu tenho aqui os dois dados, né? Esse dado aqui, que é o tetraédrico, né? Que a gente chama de D4, porque ele tem 4 faces e ele te gera 4 resultados. Então, vai ser do 1 ao 4. E esse aqui, que é o cubo, o dado que a gente conhece, né? A gente chama de D6 para diferenciar, porque ele tem 6 faces, então ele vai te dar resultados do 1 ao 6. O tetraedro vai te dar a dezena, o cubo vai te dar a unidade. Vamos ver então a letra A. Quais dos números a seguir podem ser formados nessa brincadeira? Bom, a minha dezena pode ir até o 4 e a minha unidade até o 6. Então, aqui onde aparece unidade 7, não vai ser. Unidade 8, não vai ser. Dezena 8, não vai ser. E nem na dezena 6. E o 5 pode aparecer? Não também. Por quê? Porque para aparecer o 5, no tetraedro teria que ter o número 0. E esse número 0 não aparece no dado. Então o 5 não vai ser meu resultado. Certo? Vamos conferir a resposta? Então olha lá. O 35, o 42, o 11, o 23 e o 44. São os resultados possíveis entre esses números que estão aqui no quadrado, no nosso quadrinho. Certo? Então, lembrete, ó, as dezenas são de 1 a 4 e a unidade de 1 a 6. Para você não esquecer por que as respostas são essas. Beleza? Vamos fazer agora o próximo exercício. Quantos números diferentes podem ser formados nessa brincadeira?
Vamos discutir as opções. Repare o seguinte, quando eu jogo o dado do tetraedro, o resultado que eu vou encontrar nesse dado não interfere no resultado do outro dado. O resultado de um não interfere com o outro. Então, basta eu saber a quantidade de resultados que o primeiro dado me oferece, a quantidade de resultados que o segundo dado me oferece e multiplicar esses resultados para ter a quantidade total de possibilidades. Então, olha só, no tetraedro eu tenho 4 resultados, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, 4 opções para dezena. Para a unidade, eu tenho quantas opções? Eu tenho 6 opções, né? Então, 4 vezes 6, 24. Eu tenho 24 resultados diferentes para esse jogo. Beleza? Agora nós vamos fazer a letra C. Na letra C, ele pedia para construir uma árvore de possibilidades, né? Então tá aqui, ó. Se a minha unidade for 1, minha unidade, joguei o dado na forma de tetraedro para cima e deu o número 1, certo? Então 1 vai ser minha dezena. Eu posso agrupar esse 1 com 1 no segundo dado, 2 no segundo, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Então, para o número 1, eu tenho quantas opções de número? Eu tenho 6 opções de número. E para o número 2? Também vou ter 6 opções de número no segundo dado. E no número 3? Também 6 opções. E no número 4, 6 opções. Como eu tenho 4 opções para o primeiro e 6 opções para o segundo, cada número do primeiro dado vai ter 6 opções. 4 vezes 6, 24 possibilidades. Agora nós temos um outro exercício para a gente treinar. Dá uma olhada comigo. Atualmente no Brasil, muitos veículos usam a placa modelo Mercosul, composta por 4 letras e 3 algarismos. Determine o número de placas que podem ser formadas, podendo repetir letra e número. Então, ó, agora eu posso repetir as letras e os números. O que isso pode gerar para mim? Precisamos pensar, tá? Então, olha só. São 4 opções de letra e 3 opções de número, tá? Lembrando que no nosso alfabeto nós temos 26 letras disponíveis e nós temos 10 algarismos, ok? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal, então vamos fazer a correção nesse exercício. Aqui eu quero aproveitar para dizer para vocês uma coisa. A escolha das letras e a escolha dos algarismos são escolhas independentes. Então, para cada escolha de algarismo, eu tenho 10 algarismos. Para cada escolha de letra, eu tenho 26 letras.
Por que isso é importante? Quando que a escolha não vai ser independente? Quando eu não posso repetir a letra ou repetir o algarismo, por exemplo. Porque daí a próxima escolha vai depender da escolha anterior. Então, digamos que eu não pudesse repetir os algarismos. Então, quando eu escolhi o primeiro algarismo, quantas opções me restam para a segunda escolha? Me restam 9. Então, em vez de fazer 10 vezes 10, eu vou fazer 10 vezes 9, já que eu não posso repetir. Mas é só uma ideia aí para você pensar, para você fazer uns testes, né? A escolha dependente, ela é assim. Quando eu não pode ter repetição, aí uma escolha vai depender sempre da escolha anterior, em que eu vou ter que ir retirando as escolhas que já foram feitas, tá? Dito isso, vamos corrigir o exercício então. Esse exercício aqui, ele traz a plaquinha, provavelmente você já viu uma plaquinha assim em algum carro, não é? E nós temos a escolha das letras e nós temos a escolha dos algarismos. Lembre-se que eu disse, nenhuma escolha dessas é independente, é dependente. Eu posso repetir os números, eu posso repetir as letras. Então vamos descobrir aqui quanto que dá o nosso resultado. Olha lá. Para a primeira letra eu tenho 26 opções, para a segunda letra eu tenho 26 opções, para a terceira letra eu tenho 26 opções. Para o primeiro algarismo eu tenho 10 opções. Para a quarta letra eu tenho 26 opções. Para o segundo e para o terceiro número eu tenho 10 opções. Certo? Fazendo essa multiplicação, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26 vezes 10 vezes 10, eu tenho esse número aqui, que é 456 milhões 976 mil placas diferentes. Bastante, né? 456 milhões 976 mil placas diferentes. Considerando que no Brasil a gente tem em torno de 200 milhões de pessoas, expondo que cada uma tivesse um carro, ainda assim ia sobrar possibilidade de placa para mais 200 milhões aí de placas, né? Então, a gente tem uma margem bem interessante de quantidade de placas possíveis, certo? Agora, você sabia que antes a placa era desse jeito? Eu tinha 3 letras e em seguida 4 números. A pergunta para você é a seguinte: determina o número de placas desse modelo. Se eu for usar 3 letras e 4 números, quantas placas eu consigo fazer? Pense um pouquinho e a gente já volta. Muito bem, gente, vamos resolver esse exercício. Agora, a minha placa tem que ter 3 letras e 4 algarismos, tá? Podendo ter repetição, ok? Vamos conferir então. Letra, 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 26 vezes 26 vezes 26. Número, 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 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou ter ao todo
175.760.000 placas diferentes. Né? Então, é uma quantidade bem reduzida, porque o número de opções de letra, que dá uma variada maior, é menor do que no outro modelo de placa que a gente tinha. Beleza? Então, o que nós vimos? Nós vimos a resolução de situações de problema envolvendo o princípio fundamental da contagem. Tá? O princípio fundamental da contagem ele é bastante útil para a gente contar as possibilidades sem ter que escrever uma por uma e se perder no meio dessa escrita. Tá bom? Então, estude bastante, faça direitinho os exercícios, deixe o seu caderno em ordem e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!